Nos visitando aqui, né? Temos aqui gente de Marília, né? Amém? Seja bem-vindo. Para quem não conhece o filho da Adriana, o pastor Adriano, né? Acho que ele está acostumado, porque a igreja dele tem só 2.000 membros, irmãos. Então ele não está acostumado com isso aqui, não. Mas é o que nós temos, pela graça. Amém? Quem está nos visitando também, amém? Tem mais alguém visitando pela primeira vez aqui no culto nosso, na igreja, mais especificamente? Amém? Temos uma jovem ali do lado da Juliana, né? Seja bem-vinda. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez ou segunda vez? Tem mais ninguém? Como nós vamos receber esses amados? Sejam bem fortes. Continuar, irmãos. Esta igreja ama vocês. Podem sempre dar Aleluia. Traga os 2.000, né, irmão? Tá bom, né? Fazer os 2.000 de Marília lá, tá bom demais, né? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra, irmãos. Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz ali o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tem estado de Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: mas o que vocês estão falando? E eles começaram então a explicar. O que aconteceu? Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram a ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde tais coisas que sucederam. Como diz Sábio de Nada, no 7, né? É verdade também que algumas mulheres que conosco visitaram nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo, voltaram dizendo terem uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus disse àqueles 2 jovens, né? Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrer por todos os profetas, expunha-lhe os que a seu respeito constavam na Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque a tarde, o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à porta, tomou ele, o abençoou, e tendo partido disse: então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia no coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que aconteceu no caminho e como foram por eles reconhecidos no partido do pão. Amém? Com sua cabeça. Senhor, eu quero te louvar, quero te bendizer por esses irmãos que estão aqui, Senhor. A Deus, que a tua palavra venha fluir hoje, que eu possa usar a minha vida, meu Pai, dar compreensão a esses irmãos, meu Pai, meu Deus, naquilo que eu quero ministrar, Senhor. Usa a minha vida por misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha só que interessante, amados. Jesus ele nos ensina como você deve impor um ambiente diferente, né? De que maneira você deve impor um ambiente.
em uma condição, ele encontra aqueles 2 discípulos que estavam voltando, que estavam indo para Emaús. Depois vai entrar um pouquinho mais em detalhe. Saindo de Jerusalém, onde estava o mover, onde estava o poder, onde estava a história, onde Jesus morreu, ressuscitou, onde tudo aconteceu, onde estavam os discípulos, e eles saíram daquela condição e começaram a caminhar para Emaús. E Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles, mudando a mentalidade deles. Não sei se vocês perceberam na leitura. Jesus mudou a mentalidade dele. O que Jesus fez? Ele impôs um ambiente diferente. Fala para o teu irmão, um ambiente diferente. O que é isso, um ambiente diferente, irmãos? Eu tenho que por convicção, que como eu sou uma pessoa de Deus, como eu sou um homem de Deus, e assim como vocês são homens e mulheres de Deus, amém? Então, o que acontece? Aonde eu chego, eu vou sobrepor sobre qualquer circunstância, situação. Amém ou não amém? Você entende o que eu quero dizer, irmãos? Aonde eu chego, seja uma reunião na igreja, seja uma das minhas células, seja uma casa que eu visito, eu vou impor ali o Espírito que está em mim, que é o Espírito de Deus. E eu vou convencer, vou gerar, movido por Deus, eu vou convencer as pessoas em uma circunstância diferente, daquilo que ela pensa, daquilo que ela vive. Ou seja, o ambiente não me contamina. O ambiente não entra no meu coração. Tem alguém triste aqui, tem alguém abatido aqui, mas aquilo não me contamina, não entra no meu coração, porque é maior o que está em mim, então eu vou impor esse espírito. Amém? Está dando para compreender, irmãos? Então, algumas pessoas às vezes chegam à igreja, elas vêm para cultuar, elas vêm com uma disposição muito boa, mas quando chega no culto, ela fica meio parada, ela fica meio inércia. Aí ela vê outro parado e ela fica parada. Aí o outro chega, vê o outro parado também, ele fica parado também. Aí o outro que chegou, viu o outro parado, fica parado também. O outro também está parado, fica parado também. Ou seja, ninguém impõe o espírito que está nele. Você está entendendo? Então, quando eu chego no ambiente, irmãos, eu digo para vocês, irmãos, raramente vocês viram subir aqui, cabisbaixo, irmãos, está difícil. Está difícil, irmão, mas Deus é mais. É assim que eu estou no ambiente, irmãos. Por que muitos jovens se perdem no mundo? Porque quando chega na faculdade, o ambiente da faculdade pressiona e ele cede no coração. O ambiente que pôs força, ele cedeu. Você está entendendo? E tem que ser justamente ao contrário. Eu chego na faculdade, o que acontece? Eu imponho o Espírito que está em mim. Olha, aquele jovem ali é diferente, ele fala diferente, ele anda diferente. Por quê? Ele impôs o Espírito que está nele. Irmãos, para mim não existe culto, querido, que seja um culto desanimado. Não existe culto frio. O que existe são pessoas frias, são pessoas indiferentes, são pessoas que não entendem que Deus já estava ali antes dele nascer, porque Deus, ele é um Deus onipresente. E eu não preciso sentir nada. A gente ensina, eu não preciso sentir se Deus está aqui, porque sentir é relativo. Se você sente, mas não, é relativo, que você sentir Deus ou não. Não interessa se você sente ou não sente, o importante é você ter a convicção e a fé de que Deus está aqui. Eu não estou vendo Ele, mas eu estou vendo a sua criação. Então Deus está aqui neste lugar, não? Então, se você entra no ambiente da igreja, se você entra no ambiente de reunião, com essa disposição, sabe, com esse espírito meio amarrado, meio constrangido, meio tímido, irmão, presta atenção, você acaba contaminando os demais. Por isso que eu falo, eu venho para a igreja, irmãos, eu venho para adorar, e eu venho às vezes com alguns problemas sérios, algumas coisas sérias para resolver, mas eu venho adorar. Aí você percebe às vezes a pessoa que pega o microfone, eu tenho ministrado a equipe nossa de louvor sobre isso, pega a preocupação que ele tem de, meu Deus, os irmãos não estão fazendo isso, os irmãos não levantaram o braço, os irmãos não levantaram a boca, os irmãos não vieram para frente, os irmãos não fizeram aquilo. Ele tem uma preocupação. Eu tenho dito, irmão, pai,
Adore apenas, adore. Gere um ambiente, meu irmão. Não fique preocupado se chegou alguém completamente despercebido, se chegou alguém completamente apático, ou alguém até com várias necessidades. Não fique preocupado, mas gere o ambiente. Adore, porque uma hora o mover vai fluir, vai contaminar todos que estão com o coração disposto. Amém? A sua célula tem que ser assim. Na reunião da sua célula tem que ser assim também, irmão. Se você chega cabisbaixo, pode ver você que ali, o dia que você chega desmotivado, o dia que você chega despreparado, parece que nada dá certo. Parece que na hora que você liga o rádio, né, o CD não toca. Você descobre que você gravou a música errada. E é terrível quando isso acontece, né? Te quebra as pernas, né? Você não consegue fluir. O irmão vai contar um testemunho, conta um testemunho, coloca a célula lá embaixo. Nada acontece. Eu não estou dizendo isso nada de dor, irmãos. Aqueles dois discípulos da caminho de Emaús, que eles estavam relatando as coisas que eles viveram. O que eles estavam contando era fato. Só que Jesus chegou ali diante deles e mudou o ambiente. Tanto é que eles fizeram o quê? Eles voltaram para Jerusalém. Presta atenção, meu irmão. Aonde você estiver, irmão, com quem você estiver, mude o ambiente. Gere um ambiente de fé da vida de Deus. As pessoas precisam enxergar a vida de Deus em você, o mover de Deus em você. Nós temos essa autoridade de gerar, de mudar o ambiente, querido. Não é uma questão apenas de motivacional, não. É porque eu creio que a vida de Deus está em mim. Então, rios de água viva fluirão através de mim, porque a vida de Deus está em mim. Aonde você estiver, meu irmão, mude este ambiente. Ninguém está orando, eu vou orar. Ninguém está cantando, eu vou cantar. Ninguém está pulando, eu vou pular. Ninguém está dando glória a Deus, eu vou dar glória a Deus, porque eu vou mudar o ambiente hoje aqui, em nome de Jesus. Amém? É mudar o ambiente, irmão. É mudar o ambiente. Nós somos levantados, querido, para gerar, querido, para ser um fator, querido, de mudança nessa sociedade. Eu tenho convicção, irmão, no meu coração, que um dia, quando eu morrer, querido, as pessoas sentirão muitas saudades, porque eu fui gerado em Deus para influenciar essa geração. Ninguém vai falar, o Robson morreu, ufa, não, meu Deus, é o homem de Deus que influenciou a sua geração. Tenha essa disposição no coração, irmão. Quando você casar, partir para uma vida em um casamento, que sua mãe, seu pai, os seus irmãos tenham saudade e falam, meu Deus, como era bom ter ele aqui, sabe, como era gostoso ter esse jovem aqui, esse meu filho aqui, sabe, ele trazia uma alegria, não que a casa está triste, mas ele completava a família aqui. Presta atenção, irmão, é dessa maneira que nós temos que viver. Quando você sair da sua empresa, as pessoas têm que lembrar, olha aquele fulano que trabalhou aqui, realmente ele tinha uma palavra, um conceito, uma alegria que eu sabia onde vinha. Ou seja, sempre impor o ambiente. Viva assim, irmão. Gere esse ambiente de fé. Jesus nos ensinou isso aqui nesse texto. Ele nos ensinou aqui justamente isso. Aqui fala de uma caminhada, querido. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Dois jovens viveram os milagres. E aí eles começaram a percorrer, ir para a aldeia chamada Emaús, querido. E quando lembramos de Jerusalém, nós lembramos das coisas de Deus. Ou seja, Jerusalém é o lugar onde se manifesta o Salvador dos homens, é o lugar do Pentecostes, onde foi o enchimento do Espírito Santo. Jerusalém representa a vida da igreja, representa a sua célula, irmão. Representa aqui no contexto o lugar, querido, do propósito, da manifestação de Deus. Por quê? Jesus ressuscitou lá. Então fala que Jerusalém é o lugar de propósito de Deus. Fala para o teu irmão, Jerusalém é o lugar de propósito de Deus. É o lugar de comunhão com os irmãos. É o lugar do mover de Deus. É o lugar onde flui a salvação de Deus a todos os homens. Isso é Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Jerusalém é a célula.
Jerusalém, as reuniões que você faz discipulado. Jerusalém é o momento que você para para orar. É o momento que você para para... Jerusalém é isso. Sabe? Mas olha só, querido, como eles não estavam percebendo, sabe, o que havia acontecido. Quando fala assim, eles saíram de Jerusalém e foram a caminho de Emaús, uma outra cidade, um outro ambiente, um outro contexto. Sair de Jerusalém fala de sair do lugar onde Deus está agindo, onde Deus está curando. Sair de Jerusalém fala de sair da cela, de sair da igreja, fala de abandonar um propósito de Deus, sabe? Aponta para alguém que sai do centro do coração de Deus e vai viver uma vida em Emaús. Depois eu expliquei Emaús. Agora, quais são os reais motivos, querido, que fizeram com que aqueles discípulos saíssem de Jerusalém? Vamos tentar descobrir alguns reais motivos. E esses motivos vão estar descritos na conversa com Jesus. Podemos ponderar algumas questões aqui. Ponderar em oração. Se estamos sem algum aparente motivo, não estamos batendo a nossa porta também. Ou seja, assim como eu vou ilustrar alguns motivos pelo qual aqueles irmãos saíram de Jerusalém a caminho de Emaús, talvez são coisas também que estão batendo, ou já bateram na porta do nosso coração. Sabe? Vamos lá. Primeiro, o significado de Emaús. Primeiro nós precisamos entender qual é o significado da palavra de Emaús. Emaús tem 3 significados. Um significado, e é o que eu quero frisar, fala algo incerto. Outro significado também da palavra Emaús é a palavra mula, né? Mas eu quero trabalhar só com algo incerto. E o que acontece, querido? Não é isso quando a gente sai de algo certo para algo duvidoso. É uma incerteza, ou seja, Jerusalém é algo certo. Estar na cela é algo certo. Sabe, estar na igreja é algo certo. Caminhar para Emaús é algo incerto. Caminhar para Emaús, querido, são pessoas que acabam agindo de forma irracional. Sai do lugar onde Deus está agindo, onde é a presença de Deus. Sai do centro da vontade de Deus, sabe? E começa a caminhar para algo assim que ele não tem certeza. Sabe quando você precisa mudar de emprego? Você está no certo ali, ganha até um salário legal, mas te faz uma proposta um pouquinho estranha. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe dizia o seguinte: vale mais um passarinho na mão do que 2 voando, né? Ela dizia também o seguinte: antes chover pingado do que não chover nada. Não é verdade? Às vezes dá tempo de refletir. E muitas pessoas estão assim na sua conduta, querido. Ir para Emaús é uma tentativa incerta, querido. Incerta do que, pastor? Para você ter noção, o que estava acontecendo em Jerusalém era perseguição. O que estava acontecendo em Jerusalém era pressão, porque eles eram cristãos. Muitos estão saindo, querido, da igreja, saindo da cela, porque não aguenta a pressão. Muitos não estão aguentando ser chacota. Muitos não estão aguentando a pressão que os amigos, os colegas, sabe, as amizades fazem, né, no coração dele. Então estão deixando Jerusalém no coração. Agora, por que aqueles discípulos saíram de Jerusalém, querido? Eles saíram de Jerusalém por causa do medo da cruz. Eles não queriam morrer como Jesus morreu. Eles estavam com medo de serem perseguidos. Estavam fugindo da pressão. Por isso eles foram para Emaús para viver uma vida longe do mover de Deus. Eles não queriam, eles sabiam que eles não iam suportar aquilo, a pressão. Agora, voltemos à pergunta: quais os motivos, ou os pseudos, ou os falsos, sei lá, motivos que levaram aqueles homens a sair do centro do agir de Deus de Jerusalém? Primeiro motivo é a expectativa errada em relação à igreja e em relação a Jesus. Eles estavam mergulhados, irmãos, em suas crises, em suas frustrações, ao ponto de não perceberem na caminhada que o próprio Jesus se aproximou deles para caminhar com eles. Eram jovens desesperados, talvez. Vamos trazer o nosso contexto. Desesperados para namorar o padrão do mundo. Eram jovens desesperados a se envolver sexualmente com as pessoas aí fora. Eram jovens que queriam ir para a balada, que queriam viver a sua vida. E eles não estavam suportando a pressão
ir para Emaús é isso. Só que, quando Jesus se apresenta a eles, começa a impor um espírito diferente. Irmãos, quantos jovens estão se acabando aí fora? Começaram bem na igreja. Quantos jovens que passaram para o nosso encontro? Lembra de nossos encontros, irmãos? O menino pulou, o menino chorou, o menino fez tudo. Chegou aqui no testemunho. No outro dia, irmãos, na segunda-feira, passei de carro, estava no mesmo ponto de droga, comprando droga. Quantos jovens não aguentam a pressão? E o que nós temos feito como igreja, querido? O que nós temos feito como juventude hoje? Com a influência que você tem exercido na sua escola, sabe? Com a influência que você tem exercido na sua classe, na faculdade, no trabalho, ali na sua vizinhança, com a influência que você tem exercido, será que você tem feito como Jesus, imposto ali naquele momento o Espírito de Deus através da sua vida? Você tem trabalhado de forma passiva, ou você tem trabalhado de forma, sabe, deixando o ambiente contaminado? Pastor, mas eu não estou pecando. Talvez você está pecando como eles fazem, mas talvez o seu pecado é a omissão. Você não tem feito nada por eles, você não tem orado, você não tem se aproximado, você não tem conversado, você não tem imposto o Espírito de Deus que está em você naquela situação. E Jesus, ele fez o quê? Ele se aproximou daqueles jovens e começou a provocar eles. Provocar eles no sentido de colocar o Espírito de Deus ali para agir naquele momento. No verso 21, ele começa a falar, e o Senhor pergunta a eles, eles falam assim: olha, nós estávamos esperando nós esperávamos que ele, Jesus, aquele que morreu, redimisse toda a nação de Israel. No fundo, eles tinham um entendimento errado sobre Jesus, querido. Por que algumas pessoas saem da igreja, saem da cela, porque tem um entendimento errado sobre Jesus? Na verdade, eles não tiveram um real encontro com Jesus. Sabe, quando fala-se do ensino sobre a meditação, salvo uma vez, salvo para sempre, nós não cremos nisso, cremos que as pessoas perdem a salvação, nós entendemos isso, para nós é muito clara a Bíblia sobre isso, mas eles têm uma explicação que eu acho interessante, que se a pessoa, aí a gente pergunta, se foi salvo, por que ele desviou? Se ele veio, converteu e saiu da igreja, por que ele desviou? Ah, porque ele nunca foi salvo. E às vezes tem algumas pessoas que estão na igreja, que vivem na igreja, que vivem a vida da igreja, mas parece que não tiveram um encontro com Cristo, um encontro real, um encontro que gera mudança interior, querido. E a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Se há uma mudança no coração, Jesus ele transparece na pessoa. Amém? Então, querido, nós temos que compreender isso. Existem pessoas que saem da igreja e, na verdade, não tiveram encontro real, irmãos. Não tiveram encontro real com Cristo. Quem conhece a Cristo com entendimento errado. Eles esperavam ali, os discípulos a caminho de Emaús, esperavam que Jesus resolveria as coisas naturais para eles. Esperavam um Messias forte, vitorioso, alguém capaz de libertar o país de Israel das tropas de ocupação romana. Sabe, eles eram quem governava aquela região toda era Roma, então ele entendia que havia um libertador, mais ou menos um super-homem, sabe, ou um Hércules, alguma coisa parecida assim, sabe, eles queriam estar, e ali Jesus instaurando essa ideia de libertação, Estado ali, Israel ia ser independente de Roma. Talvez foi isso. A visão daqueles discípulos era uma visão natural, voltados para si mesmo. Muitos jovens, queridos, estão vivendo assim, vivendo de uma forma normal, uma forma carnal, querem que a igreja, querido, querem que a igreja baseie a sua conduta no mundo. A ideia de viver na igreja, querido, sabe aquela ideia de viver na igreja? Não abandonar os conceitos errados do mundo. Ele traz para a igreja os mesmos valores que ele tinha lá, ou que ele ouve, ou que ele está sendo influenciado. Então ele acha que a igreja está errada, que a igreja está, que não está sabendo como fazer, mas na verdade não. Na verdade, ele já aprendeu Cristo no coração faz tempo, sabe? Cristo já saiu do coração dele faz tempo. Então ele abandona a igreja, ele abandona a célula, ou até mais, querido. O
ele começa a frequentar a igreja com o coração longe da igreja. Misericórdia. Alguns acham que igreja, que cristianismo, cristão é tipo um clube, onde caso não estivermos satisfeitos, nós vamos sair, vamos procurar algo melhor, querido. Presta atenção, o que move a igreja não é o ambiente em si, a estrutura, quero dizer, falo melhor, a estrutura em si, não são as pessoas. Presta atenção, o que move a igreja é que Cristo é o centro da igreja, e que Cristo é o centro da vida da igreja. Realmente, igreja não pode ser comparada a clube, a um lugar de amizades apenas, não, querido. Igreja, querido, é o lugar onde manifesta o amor, a compaixão, a misericórdia, a graça de Deus. Amém? Igreja é isso, querido. E é por isso que muitos, queridos, no coração talvez já estão saindo de Jerusalém, ou seja, saindo do centro do mover de Deus, estão caminhando para Emmaus. As expectativas estão erradas a respeito do que eles geram expectativas erradas em relação a Cristo, a igreja. É algo que eu e você precisamos tirar do nosso coração, tirar do nosso meio. Cristo nos chamou para vivermos o que Ele viveu, querido. E os discípulos estavam fugindo da cruz. Mas presta atenção, para nós que amamos a Deus, não dá para separar Deus, ou seja, Cristo da cruz. Se você tem Cristo, você vai carregar sim a cruz. Por causa de Cristo. Precisamos olhar para Cristo e colocar as nossas expectativas reais nele. Precisamos saber que o reino dele não é dessa terra, querido. O reino dele está vindo para a terra, querido. Nós temos que ter essa consciência que a nossa estadia aqui é passageira, porque um dia nós estaremos com ele. Então eles tinham esse conceito. Eles tinham um outro conceito. Qual é o conceito, pastor? O medo das circunstâncias contrárias. Eles não queriam sofrer ali em Jerusalém, por isso eles saíram de Jerusalém. Espiritualmente falando, precisamos sim permanecer em Jerusalém, nosso coração em Jerusalém. Precisamos nos manter em unidade com os irmãos no projeto de Deus para a igreja. Somente jovens unidos em um só propósito vão ganhar a geração para Cristo. Somente jovens unidos, querido, vão influenciar uma escola, uma faculdade, não um grupo aqui, não um grupo ali, não. Houver uma unidade de pensamento, ali também vai haver o mover de Deus, a ação de Deus, irmãos. Esses dias eu li, não sei quem tem grupo de oração na faculdade, quem fala comigo? É só oração, eu não lembro o que é. Acho que foi a Jéssica que falou comigo, né? É vocês que têm? Vocês fazem como, né? Vem cá. A gente faz 15 minutos antes de começar a aula, a gente reúne na lanchonete do prédio da saúde, faz uma palavra, cada uma tem um dia de levar a palavra. E dessa vez, a última vez foi a Jéssica, e aí uma faz a oração também, eu fiz a oração. Só que dessa vez, a gente teve uma visitante. Aí ela gostou muito e quer trazer outra pessoa. Então, em breve, vai ser uma célula, em nome de Jesus. É isso, irmãos, é você impor o Espírito. Você fala, pastor, 15 minutos. Ué, tem gente que faz tanta besteira em 15 minutos. Por que a gente não pode fazer a coisa certa em 15 minutos também? É impor o Espírito, irmãos. Talvez, eu lembro que quando eu trabalhava fora, antes de encerrar, às quarta-feiras, eu e um colega de trabalho, nós fazíamos jejum toda quarta-feira. E antes de nós encerrarmos o dia, nós descíamos o arquivo e fazíamos uma oração. Era tudo muito rápido, mas era o tempo que nós tínhamos, irmãos. Era aquilo que nós fazíamos. E eu creio que Deus moveu muitas coisas ali por causa das nossas ações. A mesma coisa ela, já veio visitante, falou que gostou, 15 minutos, irmão, presta atenção, 15 minutos. Eu não estou falando da sua célula aí que é 1h15, 1h20, 1h30. Não estou falando do culto aqui de domingo que é 2 horas, 2h20, 2h40, 3 horas, depende da motivação do pastoreio. Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando, na verdade, querido, é que ela pegou o tempo que ela tinha. E ali ela impôs o ambiente. Ali ela impôs o ambiente de Deus, 15 minutos. Você viu? Ela orou, deu a palavra. Aí
mas não teve louvor, não foi bom, não teve banda para tocar, para acompanhar, não teve oferta. Não, irmão. Quem tem o Espírito de Deus aonde Ele está, o Espírito de Deus pode se fazer presente também. Amém? Amém? Então nós temos que ter essa compreensão, querido. Olha só, e aí, querido, aqueles discípulos, querido, eles estavam retornando para Emaús, sabe? Para quem não está em Emaús, talvez está no caminho, talvez alguns, querido, não chegaram a Emaús, abandonaram a igreja, abandonaram a cela, talvez algum coração já está caminhando para Emaús. Você entende o que eu estou falando? O coração já está distante, vem de forma robótica para os cultos, sabe? Entra no ambiente da igreja, fica olhando, fica assim, fica suspeitando de tudo mundo é suspeito, tudo é procurado, se a nada para ele está bom. Por quê? O coração já está caminhando para Emaús, meu irmão. E para quem não está em Emaús, querido, como nós, eu creio nisso, amém? Glória a Deus. Sabe, ele desfruta do mover de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Eu acredito, quem vive em Jerusalém são jovens cheios do Espírito Santo, que não precisa de motivação, porque quando ele quer receber uma palavra, ele não vai atrás de pregador nenhum, ele não vai para outra igreja, ele pega a palavra de Deus, no caso do celular, ele pega a palavra de Deus, ele lê e fala: meu Deus do céu, isso alimenta o meu espírito, isso enriquece a minha alma, e ele está cheio do Espírito Santo. Por quê? O mover de Deus está no coração dele. Ele não depende de circunstância nenhuma, porque ele tem o entendimento que ele é uma pessoa cheia de Deus. Fique em Jerusalém, meu irmão. Fique em Jerusalém, meu irmão. Caminhar para Emaús é isso, querido. É viver em certezas. Mas, pastor, aqueles homens tinham medo do quê? Vamos contextualizar, mas também falar algumas coisas que eles viveram. Das lutas, das perseguições, das dificuldades, seja com os pais, seja nos relacionamentos. Sabe aquela pessoa que quer namorar outro na igreja, aí não consegue? Também vou sair da igreja. Também eu não vou frequentar mais a igreja. Sabe? Porque não conseguiu. São as lutas que ele não venceu. São as lutas. Aí ele vai caminhar para onde? Ele vai caminhar para Emaús, querido. Agora, já falei de Emaús, já falei de caminhar para Emaús. Então, quando foi, pastor, que eles começaram a entender? Primeiro foi quando eles tiveram um encontro com Cristo. Repita comigo: encontro com Cristo. Cristo impôs o Espírito de Deus que estava nele. Olha a diferença, irmãos. Não sei se você já andou com, vamos lá, eu não sei se você já andou com pessoas complicadas na vida. Caminhou, teve relacionamento, contato, não foi de namoro nem nada, foi de amizade, né? Quando você encontra uma pessoa que você sabe que apronta um monte no seu bairro lá, o que você faz? Se você se aproxima dele, você não tem uma sensação, uma impressão que você está sendo igual a ele? Eu não sei, eu tenho essa impressão, irmãos. É normal isso, é um sentimento só. Não estou falando de você não se aproximar, mas parece que é igual, né? Você já viu aquela expressão: ah, não é aquela menina não, aquela menina ali, vixe, toma dela, meu filho. Fica com todo mundo, né? Ali olha, ali aqui em boca de lobo, né? Caiu uma água, passa, né? Toda a água entra, né? Pelo amor de Deus. E aquele moleque ali é traficante, não encosta nele. Aquele menino é traficante. Não é assim que a gente não tem esses conceitos. Nem falar que não, que nós temos, sim, irmãos. Você não sai, aí, vem cá, meu traficante, vamos dar um olhê aqui. Você não faz isso. Ninguém faz isso. Você tem compaixão, amor é uma coisa, né? Mas você percebe que Jesus ele encostou e ele foi mudando todo o ambiente. Ele ouviu toda a conversa. Ele ouviu tudo que eles estavam falando. O que está acontecendo aí? Aí eles ainda deram uma dúvida. Jesus, você não está sabendo o que aconteceu? Será que você é o único aqui que não sabe das coisas? Aí eles começam a falar. Ou seja, vai entrando no ouvido. Você percebe como tem jovem, querido, que cede para qualquer audição que o mundo faz aí fora? Você percebe que tem jovem, qualquer coisa que as pessoas falam, qualquer movimento que fala, sabe? Ele passa assim no corredor, assim, ele vem da igreja, aí na faculdade, fala assim: vai ter uma reunião especial aí, talvez eu falo: pá, já entra no ouvido. Jesus permitiu que aquelas coisas entrassem no ouvido, mas ela não instalou morada, ela fez morada no coração deles.
Irmão, você pode ouvir. Não estou dizendo para você ficar surdo, não, tá? Você pode ouvir. Tá certo que tem algumas coisas que eu prefiro ser surdo. Mas você pode ouvir, irmão, não há problema. A grande questão é deixar aquilo instalar no coração. E Jesus foi ouvindo. E eles falaram: você está sabendo o que aconteceu? E começou a contar a história. Começou a contar, começou a compartilhar. Mas aquilo não entrou no coração de Jesus. Aquilo não entrou no coração de Jesus. Jesus, ele começou a querer impor um espírito diferente. Sabe, ali naquele momento, olha só, a grande preocupação deles, que era com a perseguição, o medo deles era morrer, era fazer como fizeram com Jesus. E algumas pessoas que não permanecem na igreja, alguns jovens não permanecem na igreja porque não querem abandonar a vida, porque não querem abandonar o pecado, acham o pecado mais interessante. Mas Jesus chegou no ambiente ali para impor o espírito dele, irmãos. Olha, você pode ser usado na vida do seu amigo, do seu irmão, do seu familiar, querido. Em nome de Jesus, querido. Você percebe que há uma pressão para tudo, querido. Tudo que a gente vai praticar na vida é uma pressão. E para os jovens mais ainda, querido. E eu digo, querido, que as pressões elas são necessárias, elas fazem crescer, querido. Elas não fazem avançar, mas nós precisamos discernir o que vem, as falas que vêm de Deus e as falas que vêm do diabo. Paulo, por exemplo, querido, ele não fugiu das pressões. Naufrágio, chicotes, sabe, perseguições. Ele não fugiu, ele não cedeu às pressões que o mundo estava impondo sobre a vida dele. Ele permaneceu, querido. Será que você pode louvar a Deus pelas pressões que o apóstolo Paulo sofreu? Você talvez não. Jesus também não fugiu das pressões. Nós não entendemos muito bem o porquê o Pai permitiu isso, mas sabemos que Ele permitiu para nós dar uma oportunidade de vida. Mas Jesus não cedeu à cruz, Ele não abandonou a cruz, Ele não abandonou o sofrimento, Ele não cedeu às pressões, Ele permaneceu firme no propósito de Deus. Será que você consegue louvar a Deus, querido, pelas pressões que Jesus sofreu? Temos que louvar a Deus. Nós também, querido, nós também não podemos fugir da pressão. Não deixar o nosso coração começar a trilhar o caminho para irmãos. Quando o Senhor se apresentou àqueles homens e começou a falar a eles, os olhos deles foram revelados, foram abertos. A primeira atitude, eles entenderam que aquilo era Jesus. Então Jesus dominou o ambiente ali. Dominou o ambiente. A primeira coisa que eles fizeram, os jovens, foi o quê? Eles voltaram para Jerusalém. Voltaram para o lugar de Deus, para o mover de Deus. Presta atenção, irmão. Nós não podemos ceder às pressões. Nós não podemos ceder a tudo que o mundo tenta nos impor, irmãos. Nosso coração tem que ficar firme em Jerusalém. O nosso coração tem que ficar firme, querido, no centro da vontade de Deus. Eles ali, querido, tiveram os corações dele aquecidos no caminho. Ouviram a palavra que Jesus falou. Eles abriram os ouvidos, ouviram a palavra. Os olhos deles foram abertos. Somente após Jesus o quê? Quando eles chegaram, Jesus falou: não, estou indo embora. Eles falaram: não, fica conosco, dorme aqui. Convidou Jesus para ficar com ele na casa. Então é importante a gente convidar Jesus para ficar na casa do nosso coração. E aí quando Jesus ele vai cear, porque era comum cear naquela época, ele parte o pão e diz: dou graças por este pão, por esse alimento. Na hora, Jesus foi identificado como Senhor. Ou seja, o ato de partir o pão simboliza a autoridade da casa. Foi passada a Jesus. Irmãos, dê a autoridade da sua vida para Jesus. Amém? Dê a autoridade da sua vida, querido, a Jesus. Um aspecto que eu quero compartilhar aqui. Uma das coisas que aconteceu com aqueles jovens foi que arder o coração. As conversas sobre as situações de vida, iluminadas pelas passagens das Escrituras,
Escritura, mudar a compreensão e aquecer o coração daqueles jovens, mas não foram abertos seus olhos espirituais. Todo esforço que Jesus fez, como o tanto de Moisés, tudo, na caminhada ele estava contando sobre o Senhor, o que Deus havia feito desde Moisés, e ali mesmo assim não foram abertos. Todo o esforço ali parece que foi em vão. Mas o momento que Jesus cortou o pão, abriu os olhos daqueles moços, eles foram abertos. Abriu os olhos para do compromisso assumido com base no que se aprendeu, daqueles que partiram uma experiência apaixonante. Eles entenderam, não, esse aí é aquele que nós estávamos falando. Nós estávamos enganados. Presta atenção, existem pessoas que estão na igreja, mas ainda não desfrutam totalmente do que Jesus pode oferecer. E aí, querido, sofrem a pressão do pecado, e aí não conseguem vencer a pressão do pecado, aí não para de mentir, aí não para de ter pensamentos pornográficos,